Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, terça-feira, o tema da lição é o juízo celestial. Irmãos, esse juízo, ele tem a ver com a obra que Cristo realizou aqui. A obra do juízo, irmãos, é uma coisa muito bem elaborada da parte da divindade. Primeiro, ao iniciar-se na pessoa de Cristo a obra de juízo, eu particularmente entendo que Cristo veio a ser o nosso sucessor. Ele veio a ser o nosso substituto, melhor dizendo, não sucessor. Ele veio a ser o nosso substituto. E essa substituição que ele veio fazer foi ministrada na época em que ele se ofereceu como cordeiro. Então Jesus foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo ao ser o nosso substituto, tá? Ao tomar o nosso lugar. Hoje, Jesus é o nosso advogado. Ele é aquele que intercede. Ele também é um sacerdote, aquele que intermedia a situação. Então, na obra do juízo, Jesus foi o cordeiro. Hoje, ele é o nosso advogado e sacerdote, né? E ele se tornará o nosso juiz. Então, diante de tudo aquilo que ele passou, a gente deve se alegrar, porque tudo aquilo que a gente passou, irmãos, e passa, é uma demonstração de que Cristo passou por tudo aquilo e venceu. Então, por sua experiência, nós podemos, pela sua graça e misericórdia, sermos absolvidos se nele recorrermos com fé, com esperança, com arrependimento e com confissão. Então, Cristo, quando veio aqui a este mundo, ele veio para nos dar uma eterna salvação. E ele foi tudo para nós. Ele é o nosso alfa, é o ômega, ele é o princípio e o fim. Cristo, ele veio aqui realizar uma obra que tão somente nós não conseguiríamos fazer. Não tínhamos como conceder a nossa própria vida a salvação, mas Cristo veio nos dar salvação. Então, foi o nosso cordeiro, ele é o nosso sacerdote, o nosso advogado e se tornará o nosso juiz. Então, eu entendo que essa obra de Cristo mostra como ele sendo o centro de todas as coisas. E agora, diante dessa situação, quando Cristo passa aqui na terra e após a sua ressurreição, ele passa 40 dias, tem dois textos aqui interessantes. Apocalipse 14, verso 14, que fala que Cristo veio com as nuvens, e Atos 1, 9 a 11. É interessante, irmãos, que quando a Bíblia descreve sobre as nuvens, essas nuvens devem ser entendidas de forma representativa. Não eram as nuvens literais, mas era uma corte de anjos. Bom, toda a lição aqui descreve, e eu gostaria de ler com vocês o livro chamado O Desejado de Todas as Nações. O meu aqui é bem antiguinho, embora eu tenha aquele ali em cima, né, um pouco mais novo, mas eu gosto de usar esse meu aqui que é mais velho. Olha só. Uma nuvem de glória oculta aos seus olhos, o oculta aos seus olhos, ou seja, uma nuvem de glória oculta Cristo dos olhos dos discípulos. E ao recebê-lo, o carro da nuvem de anjos soa-lhe ainda aos ouvidos as palavras: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A flutuar, veio baixando até eles, ao mesmo tempo, a mais suave e mais jubilosa música pelo coro angelical. Interessante, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui a nível de curiosidade. Aqueles dois anjos que ali aparecem, ela é uma chega de descrever que aqueles anjos foram os mesmos anjos que tiveram diante de Cristo, ali com Cristo, quando ele ressuscita. Sabe, um na cabeceira e o outro aos seus pés. Então, aqueles dois anjos são os mesmos que aqui apresentam, dando ênfase também, ela enfatizando que eles acompanharam a Cristo em todo o seu ministério. Logo, a proteção de Cristo, os seus livramentos, eram também por conta desses anjos que estavam com ele. E agora, quando ele sobe aos céus, irmãos, que festa, que alegria. O Salmo 24 retrata bem essa alegria. Há um anjo, uma corte de anjos lá dentro que fala que esse é o Rei da Glória, e o de fora vai falando: é chegado o Rei da Glória, e os de dentro perguntam: quem é o Rei da Glória? E há uma música, irmãos, linda, maravilhosa. Ele mais usa a expressão música maviosa. Eu fui procurar informação do significado. De acordo com o dicionário português, maviosa quer dizer uma música terna, compassiva, harmoniosa, belíssima. Foi de fato uma música maravilhosa, irmãos. Houve uma festa no céu, quando Cristo subiu aos céus. Uma coisa que eu fico pensando, sabe? Quando nós chegarmos lá, também haverá uma festa muito grande. Nós chegaremos lá como aqueles que venceram o pecado, porque nós escolhemos o vencedor. É por isso que o tema da lição o tema da Semana do Calvário é Jesus venceu.
Então, assim, quando eu olho para essa vitória, eu preciso estar do lado do vencedor. Eu preciso estar do lado daquele que por mim morreu e ressuscitou e me garantiu uma eterna salvação. Lembrando, irmãos, que nesse juízo celestial que está acontecendo, ele tem a ver com todas as nossas obras. Nós somos salvos pela graça, mas somos julgados pelas obras. Então, assim, tudo aquilo que eu faço, ele tem uma determinação, ou para a salvação ou para a perdição. Tem um texto no livro Grande Conflito, o capítulo começa o juízo investigativo. E ali, Ellen White chega a dizer assim: ao abrirem-se os livros, aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Se caso tiver lá qualquer pecado do qual não houve arrependimento nem mudança, o nome da pessoa será omitido e o registro de suas boas obras serão apagados para sempre. Então, assim, as boas obras, embora Paulo aos Efésios descreve que eles foram feitas para a salvação, ou seja, Cristo Jesus, o Espírito Santo, nos gerou para as boas obras. Ele atua em nós para as boas obras. Embora eu pratique boas obras pela pessoa do Espírito Santo, porque eu não tenho mérito algum, e se ainda assim as obras que eu pratico pelo Espírito Santo, depois eu desvio do caminho e começo a viver em pecado, essas boas obras serão apagadas e o meu nome será omitido para sempre. Sabe, eu quero fechar o assunto de hoje dizendo o seguinte para vocês. A divindade, irmãos, fez tudo e faz tudo para a nossa salvação. E vou relembrar aqui, os que talvez assistiram esse vídeo, que estavam comigo na igreja ontem, de Campina do Barreto, a seguinte expressão: Deus é a pessoa que dá, ele é aquele que doa. Na divindade, irmãos, isso é uma coisa que talvez meio complexa de se entender. Eu aprendi que existem três pessoas da divindade que eles assumiram títulos para a nossa salvação. Não há diminuição entre um e outro. O Pai não é maior que o Filho, e nem o Filho é maior que o Espírito, e nem o Espírito é menor do que o Pai. Todos os três são iguais em todas as suas características, considerando que Cristo é o único que assumiu a forma humana. E por que eu estou falando isso? Quando a divindade assume títulos, ele assume os títulos para que, de forma didática, nos ensine sobre a obra da salvação. É como se fosse assim: nós três pessoas da divindade, Cristo, o Filho, diz assim: olha, eu vou morrer pela raça humana. E o Espírito Santo, então, se disponibiliza para dizer: eu vou trabalhar na mente das pessoas para com que eles aceitem o sacrifício de Cristo. E o Pai, em sua onisciência: eu serei aquele que sou o doador. Eu sou o que dou todas as coisas. E de fato isso é descrito em João 3,16. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Mais adiante, em Lucas 7, eu acho, né? 11:13, perdão, Lucas descreve assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Então, o Pai é aquele que doa, é aquele que dá. Cristo também é um doador, porque ele veio aqui, e de acordo com João 14,16, ele chega a descrever, né? E o meu Pai enviará outro Consolador. Então, Cristo, quando ele sai, ele coloca a condição de dar ou de conceder a confirmação do Espírito Santo que é dada pelo Pai. Então, eu entendo o seguinte: Deus é um Deus que dá, é um Deus que doa. Cristo se dá, o Espírito Santo intervém. Então, eu observo que nessa obra de salvação, todas as pessoas da divindade estão empenhadas para a nossa causa. Então, irmãos, não tem como me perder. É só se eu quiser realmente resistir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E eu sabendo que eu não sou potente, eu sabendo que eu sou impotente de fato, eu tenho por minhas escolhas como resistir a um Deus onipotente. Então, diante do juízo, aceite a Cristo a cada dia. Aproveite essa semana do Calvário e você que está me assistindo agora, reconheça com Deus suas faltas, que eu faça a mesma coisa também. Que eu reconheça com Deus as minhas faltas e com Ele me relacione para que quando o juízo celestial tiver findado, eu e você, irmãos, possamos ser achados diante de Deus sem falta. Sabe? Uma pessoa totalmente absolvida pela divindade. Cristo é o tudo para nós. É o nosso Cordeiro, é o nosso advogado, será o nosso juiz. Nele estamos guardados verdadeiramente. Mas, por favor, não guarde qualquer coisa que comprometa a sua relação com Deus. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Que Deus abençoe você, guarde essa palavra em seu coração e que esse juízo, que de fato aconteceu, que esse juízo que está acontecendo seja no veredito de Deus, no dia de Deus, um ajuste final e que eu e você
sejamos absolvidos por sua graça e misericórdia, através de um arrependimento, de uma confissão e de um abandono de pecado. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo juízo celestial que é feito através unicamente de um juízo justo. É muito gratificante saber que é o Senhor que nos julga, que o Senhor que viveu todas as coisas aqui, que nos concede a bênção de sermos de fato galardoados, recompensados, porque tudo Cristo passou em nosso lugar e nos concedeu vitória. Que assim sejamos, Senhor, cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Curta esse vídeo, compartilhe e se ele foi gratificante, se ele é interessante, coloque para uma pessoa para poder assistir. E que assim, nosso Pai Celestial continue a fazer a sua obra salvífica na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Até o próximo estudo.